Viva Voz, com Vera Magalhães. Salve, salve! São 6h06. O Viva Voz está no ar, direto do estúdio aqui da CBN em São Paulo e do Rio de Janeiro, com a Carol Moran. Boa noite, Carol. Oi, Vera. Boa noite para você, boa noite de novo para os ouvintes. O Congresso continua on fire hoje, né? E sabe quem apareceu para tomar um cafezinho nada amigável por lá, Carol? Xandão, né? Aquela visita assim do nada. Foi lá tomar um café. Do nada, Xandão is in the house. Passou no Senado, deu uma passadinha na Câmara e chegou causando. Quem vai contar pra gente o que ele foi fazer lá, qual foi o clima dessas conversas e o que o Supremo tá achando desses recados que o Congresso tá mandando para ele, é a Isa Staciarini. Boa noite, Isa. O que você apurou por aí? Oi, Vera, muito boa noite a você, a Carol e a todo mundo que nos acompanha. Pois é, uma visita bastante despretensiosa, né? Mas que gerou muita repercussão política, burburinho e bastidor aqui nos corredores da política em Brasília. Isso porque a reunião entre o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, com o presidente da Câmara, acabou sendo interpretada por interlocutores de Arthur Lira como um gesto de Moraes de tentar recompor a relação bastante esgaçada e estremecida do Congresso com o Judiciário, isso em meio à tensão entre os poderes. O presidente do TSE foi hoje ao Congresso participar, na verdade, de uma entrega de um anteprojeto que propõe revisar o Código Civil, inclusive sentou lá no plenário do Senado, ao lado do presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, mas aproveitou a ida para se encontrar com Lira. A reunião não entrou na agenda nem de Moraes, nem do presidente da Câmara, Arthur Lira, mas deu muito o que falar aqui em Brasília, Vera, Carol. Pois é, a gente fica se perguntando ali, né, o que eles conversaram, porque tem muita coisa sendo discutida que dá mais ou menos um contexto, né, para esse bate-papo aí ao pé do ouvido, Isa. Exato, eu conversei hoje com algumas pessoas muito próximas a Arthur Lira que me disseram que não souberam ainda, não tiveram oportunidade de conversar a fundo com o presidente da Câmara para saber de fato o que foi discutido. Mas um braço direito, um líder do Centrão que é muito próximo ao presidente da Câmara, chegou a me contar que hoje ele brincou com Lira, falou: presidente Arthur, uma visita bastante despretensiosa, né? E Lira respondeu a ele que a conversa foi muito boa e muito melhor do que ele, Lira, esperava. Portanto, esse deputado me falou: bom, Isa, é um sinal de que o contato pode ter evoluído bem, apesar dos atritos, né? Esse líder do Centrão, inclusive, fez uma análise de que o movimento do ministro Alexandre de Moraes acabou sendo encarado como uma demonstração de maturidade, grandeza e responsabilidade. Inclusive, ele me contou que tem faltado na relação do governo com a Câmara e vice-versa, isso no embate lá em torno do ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha. Outra pessoa que também é próxima de Lira avaliou o contato como um simbolismo importante, especialmente em uma tentativa de apaziguar a relação. Esse outro deputado me disse que foi uma forma de Moraes, inclusive, querer ouvir o parlamento legislativo e que isso é muito bem-vindo e é uma forma até de preservar a harmonia entre os poderes. Eu volto com vocês, Vera, Carol. Obrigada, Isa, pelas suas informações. E da Isa, a gente já chama direto outra repórter da nossa sucursal de Brasília, que é a Milena Teixeira, porque ela vai falar dessa parte final do que a Isa trouxe, que é o fato de que o Senado também aprovou ontem uma PEC que vai de encontro ao Supremo, vai ali na contramão do que o Supremo vinha discutindo em termos de descriminalização das drogas. E o Alexandre de Moraes também passou lá no Senado e também a gente tem a repercussão dessa aprovação. Boa noite, Milena.
Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite para os nossos ouvintes. Pois é, Vera, tem repercussão aqui na Câmara também. Falando especialmente sobre essa questão da PEC das drogas, eu conversei com alguns deputados, né, para tentar avaliar como é que vai ser essa votação aqui. Acho que não vai surpreender o que eu vou falar, né, Vera? Partidos como o PSOL, como o PT, inclusive, eu também falei ali com deputados do PT, o que esses deputados eles me disseram? Que a tendência é que o PSOL vote contra a proposta e o PT também, alguns deputados me disseram que isso pode acontecer. Agora, partidos como o PP, Vera, PL, como União Brasil, eles vão votar sim a favor dessa proposta. Então, eu acho que a tendência aqui na Câmara, pelo que eu conversei, por esse levantamento aí que eu fiz com a maior parte dos partidos, é que esse projeto, que essa PEC, na verdade, que ela também tenha passe aqui na casa, né, até com uma certa folga, como houve como houve no Senado. Eles falaram que pretende, especialmente ali, os deputados mais alinhados à esquerda, conversar com os parlamentares aqui na Comissão de Constituição e Justiça para tentar, Vera, fazer uma espécie aí de virar o voto desses colegas. Mas, diante do que eu ouvi dos partidos aí do Centrão, da oposição, a tendência é que essa PEC seja aprovada. Vera, também quero falar aqui sobre os novos capítulos aí envolvendo a guerra, né, entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro das Relações Institucionais, porque aqui na Câmara não se fala de outra coisa, inclusive os interlocutores de Lira têm dito o seguinte, que essa guerra está longe de acabar, que esse embate está longe de acabar. E por que isso está acontecendo, né? Os aliados de Lula, eles dizem que o petista quer manter Padilha no cargo e a tendência é que ele empodere ainda mais o próprio ministro, inclusive aí em relação às emendas. Já os deputados mais próximos de Lira dizem que o presidente da casa tem preparado um verdadeiro pacote da vingança. Eles estão chamando, Vera, de pacote da vingança para mostrar aí que ele possui poder político aqui na casa, aqui na Câmara dos Deputados. A gente lembra aí que esse novo atrito entre a Câmara e o Planalto começou na semana passada, após a votação que manteve o deputado Chiquinho Brazão detido. Lira chegou a acusar Padilha de plantar notícias falsas e tentar interferir nesse processo legislativo. Ele chegou a chamar Padilha de desafeto pessoal e também de incompetente. E Lula saiu em defesa do próprio ministro e chegou a dizer que Padilha, só por teimosia, vai ficar muito tempo no cargo. Agora, em uma dessas frentes, os deputados mais próximos aí do presidente da casa, do Arthur Lira, eles admitem que Lula resolveu instalar as CPIs que podem impactar o governo, como revés aí a demissão do primo dele, Wilson César de Lira dos Santos, que chefiava a superintendência do INCRA lá em Alagoas. O presidente teria dito isso ontem, durante a reunião de líderes, que era preciso rever essas questões das instalações das comissões. O presidente também falou, aliado, sobre a possibilidade de colocar para votação, Vera, projetos da oposição que comprometem aí, de alguma forma, o governo. Só que tem uma questão, né? Parte desses aliados de Lira, eles dizem o quê? Que aconselharam o presidente a diminuir o tom contra o Planalto, especialmente nesse momento, por causa aí da sucessão de Lira na Câmara. Eles falam o quê? Que é necessário apaziguar o cenário. Uma liderança chegou a dizer que não adianta, né, Lira dar uma de bad boy nesse momento, porque os deputados que vão sair perdendo, principalmente em relação às emendas. Eles também dizem que Lira tem passado, assim, conversei com algumas pessoas mais próximas de Lira que me disseram o seguinte, ele está passando por uma péssima semana, por um péssimo momento, porque ele está sendo muito pressionado, especialmente porque está acontecendo aí uma sucessão muito antecipada na Câmara, né, na eleição para a presidência da Câmara. Agora, em outra frente, lá no Planalto, os interlocutores eles dizem que a tendência é que Lula dê mais espaço a Padilha. Inclusive, na semana passada, o governo chegou a editar uma portaria que permite que Padilha tenha mais acesso a emendas parlamentares. Isso, claro, Vera, não chegou bem aqui na Câmara. Os deputados do Centrão têm reclamado bastante aí dessa última medida adotada pelo governo. Vera e Carol. Obrigada, viu, Milena, pelas suas informações, que complementam as da Isa, aí sim. E a gente volta a se falar aí ao longo da edição, se tiver mais novidades no Congresso, que está bem quente, Carol. Pois é, e onde é que o governo está levando mais bola nas costas, hein, Vera? Na Câmara ou no Senado? Está difícil até de saber. Eu acho que eles resolveram fazer uma competiçãozinha ali, né? Estão vendo cabeça a cabeça quem é que coloca mais bola nas costas do governo, Carol. Porque essa PEC das drogas foi uma iniciativa total do Senado, e vai passar pela Câmara, como a Milena falou, e ela tem mais ali a mira no Supremo. Mas o Senado também aprovou
uma proposta que cria ali uns bônus, uns quinquênios para juízes e esse dinheiro sai do orçamento. É um projeto que o governo ficou muito agastado com a aprovação. Acho que vai significar um gasto bem mais volumoso do que se imagina e que estava meio fora do radar. Ninguém imaginava que fosse votar, que fosse aprovar. O Jacques Wagner tentou correr ali para não aprovar, mas o fato é que passou. Então, o sinal que o Padilha, que a Milena disse que o governo quer dar ainda mais poder a ele, não só ele está sem nenhuma interlocução na Câmara, como ele também não está sendo eficaz em evitar essas derrotas no Senado. Então, as duas casas estão impingindo tanto ali recados para o judiciário, quanto derrotas para o governo. Hoje, quando eu falei com um aliado do Arthur Lira mais cedo, falou, quando é Lira sangra o governo, Lira derrota o governo, Lira se vinga. Quando é Pacheco manda um recado. Porque o Pacheco é mineiro, né, velho? O Lira já falou umas vezes, Pacheco é alto, né? Aquela coisa ali, aquela cara de jurista, imponente. Ele é o cara ali do Nordeste. Todo mundo fala que é... Quando é o Lira porque tirou o primo do INCRA, porque não deu cargo, não deu a emenda. Quando é o Pacheco está ali preocupado com as grandes questões nacionais. Mas o fato é que aqui e ali o governo está levando essas bolas nas costas. Mas você não achou esse negócio de dar mais poder ao Padilha, assim, uma coisa só meio de birra? Porque o Lula já tinha dado aquela declaração, agora o Padilha fica, só de teimosia. Agora diz que vai ampliar o poder do Padilha. Claro, o presidente não quer ser emparedado pelo presidente da Câmara, mas já virou uma coisa ali meio de... então agora, só porque o Lira está emparedando o Padilha, a gente também vai dar mais poder pro cara, né? Vai dar bem certo, né? Porque, afinal de contas, não tem muita coisa para votar, tá tranquilo para votar, né? Votou bastante coisa de interesse do governo nesse ano. Nenhuma medida, total de zero medidas foi aprovado esse ano. O ano passado, em compensação, nossa, o primeiro ano com mais medidas. Vamos lembrar? PEC da transição, sem a qual não teria nem dado a largada no governo Lula. Quem negociou foi o Haddad, na casa do Arthur Lira. Haddad se sentou com essa pessoa chamada Arthur Lira e falou o seguinte, olha, precisa aprovar essa PEC. Arthur Lira foi lá, empenhou o cacife dele, também nada de graça, né? Em troca do quê? Então tá bom, então o governo não lança um candidato contra mim, porque eu vou me reeleger. Se reelegeu com um recorde de votos, nunca ninguém teve tanto voto. Mas porque antes ele entregou uma PEC bilionária para o governo Lula dar o push inicial, sem o qual não teria tido, porque o Bolsonaro tinha deixado as contas ali totalmente depauperadas para se reeleger e não tinha dinheiro para Bolsa Família, não tinha dinheiro para nada disso. Aí depois, reforma tributária, arcabouço fiscal, o CARF, tudo dependeu de acordo com o Lira e ele falava, olha, isso passa, isso não passa. O que ele falou que passa, passou. O que ele falou que não passava, não passou. Tipo, revisão do marco do saneamento. É alguém que cobra caro? É alguém que ainda recorre ao fisiologismo e a essa coisa das emendas? Totalmente. Ele entrega? Ele entrega. O Padilha entrega na mesma magnitude ali? Se você fizer um score do que um e o outro entregou, o Padilha entrega? Não entrega. Então, eu não sei o que o governo está querendo. Vai bater chapa com o Arthur Lira em fevereiro do ano que vem? Pode ganhar? Difícil, hein? Difícil. Com o tipo de articulação que o Lira faz ali, todo dia ele recebe pelo menos 40 deputados. E ele recebe com um caderninho que nem esse aqui, anota o que o cara tem, um pedido lá no órgão X do Ministério Y, ele passa a mão ele no telefone e fala, olha, eu tô aqui com o deputado X, você pode resolver o problema dele? O Padilha faz isso? Não faz, não sabe nem o nome dos deputados. Complicado. Agora, Vera, essa visita do Xandão aí, do nada aparecer no Congresso, significa que ele está sentindo a pressão? O que motiva o ministro a cruzar a Praça dos Três Poderes e ir lá bater na porta do Congresso Eu acho que ele deu uma sentida, Carol, porque ele passou do senhor democracia, aquele que salvou a democracia, para alguém que está colocando em risco a institucionalidade, a divisão entre os poderes, que está exacerbando das suas prerrogativas. Eu imagino ele aparecer lá
começar no grupo de zap dos deputados. Você não sabe quem tá aqui. Alexandre de Moraes deve ter tido gente se escondendo. Fechou o gabinete. O que ele veio fazer aqui? Veio prender alguém. É quase o japonês da Federal. Né? Ele é o novo né? japonês da Federal. Toque, toque, toque. Só que dessa vez ele foi lá tomar um café e tentar entender, eu acho, o grau de irritação que existe com o Supremo, né? Muito com o Supremo, mas é muito com ele, porque esses inquéritos todos que envolvem parlamentares estão todos com ele. Todos eles são inquéritos interligados, um dá origem a outro e as numerações vão se sobrepondo e todos estão no gabinete dele. E essa ideia de uma CPI para decidir se tem ilegalidades nesses inquéritos e essa ideia de uma série de projetos de blindagem que inclui até coisas absurdas do tipo o Congresso ter de aprovar o início de investigação contra algum deputado, tudo isso tem como alvo ele. Então, ele está ali tentando fazer uma diplomacia, um meio de campo, uma embaixada, para dizer, olha, não é nada disso, os inquéritos são todos legais, etc. Mas também ouviu muita coisa de volta, provavelmente. Haddad está fora do Brasil. Enquanto tudo isso rola em Brasília, o Haddad está lá no evento do G20, deve estar com a orelha ardendo, né? Porque, enfim, a pauta econômica continua rolando, o dólar está estourado. Quando ele voltar, vai sobrar alguma coisa de pé aí de toda essa pauta econômica. O governo já reviu, né, a meta fiscal para os próximos anos. Acho que muito também a gente comentou isso, sentindo como é que está o clima no Congresso. O Haddad volta de sola aí nessa articulação política, Vera? Ele vai precisar, Carol, porque, como a gente viu, o ministro da articulação política está contundido, né? Ele saiu ali, pediu substituição, tal, tá no vestiário. Ele vai precisar entrar em campo, porque senão, quando vai votar? A desoneração vai cair. Eu acho que vai cair o fim da desoneração, né? Vai ser mantida a desoneração. Acho que o PERSE vai ser mantido. Então, só aí já são alguns bilhões voando. Amanhã tem sessão do Congresso. Provavelmente vão derrubar o veto das emendas do orçamento. Então, mais 5 bilhões para a coluna do gasto. E pouquíssima coisa nova para a coluna da receita. Então, de algum lugar, vai ter que tirar ideias novas para incrementar a arrecadação. A ideia dos dividendos da Petrobras ainda não ficou claro em que hora, em que momento e se vai a totalidade ser ali distribuída. Essa história dos quinquênios do judiciário é mais uma coisa para a coluna do gasto. Ele vai ter que entrar em campo e o Lula vai ter que entrar em campo. Eles estavam fazendo isso, né? O Lira foi lá, o Pacheco foi lá, mas aí, de repente, o presidente tira o pé, o ministro da Fazenda viaja e a coisa fica meio mal parada ali, meio mal solucionada. Eu acho que os dois vão ter de entrar de sola. O Rui Costa é quem tem feito um pouco meio de campo com o Arthur Lira. Hoje mesmo eles se reuniram. Se reuniram o Lira, o Rui Costa e o líder na Câmara, José Guimarães. Aí o Lira tentou explicar. Qual foi o clima? Clima ali, olha, não é bem assim. Foram dizer para ele que a demissão do primo não tem nada a ver com o Padilha. Ele parece ter acreditado, porque não faria mesmo muito sentido, mas é aquela coisa do timing do governo. Demitir o primo do presidente da Câmara no momento em que a coisa está conflagrada. Não é muito inteligente. É um cargo, tudo bem, pode ser que o MST tenha pedido, mas quem tem mais poder de causar estrago para o governo hoje? Então, parece que está faltando coordenação mesmo. O titular da articulação política nem saber que isso estava para rolar e que isso poderia agravar a crise já criada é um sinal de que falta as pessoas, as áreas do governo conversarem entre elas, né? Mas o Lira se mostrou disposto a seguir com essa tour de force aí contra o governo, porque disse que vai deixar abrir CPIs e tal, ou foi só, assim, deu um alerta para o governo ficar esperto e agora tira um pouco o pé? O que ele fala para quem fala com ele, né? Olha, essas CPIs estavam aí, todas elas atendem aos requisitos ali para ser criadas, tem as assinaturas. Inconstitucional seria segurar. Não estou fazendo nada de lembrou relevante. delas agora. Não é nada de vingança. Por que na Câmara é sempre vingança e no Senado é sempre algo republicano? Esse é o discurso. Ou seja, tá aí, tá no ar. Pode ser que ele instale sim essas CPIs.
Bom, já estamos atrasados para o intervalo, hein, Vera? Vamos lá que a gente conta mais bastidores na volta. CBN Ponto de Vista, com Pablo Hortelado. Pablo Hortelado já nas nossas telas, para quem nos acompanha por imagens. Boa noite, Pablo. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Oi, Pablo. Pablo, a gente já falou aqui sobre a aprovação da PEC das drogas, do ponto de vista do que ela tem ali de implicações políticas, de recados para o Supremo e a facilidade com que ela passou e que também deverá passar na Câmara. Mas a gente queria te ouvir porque você está alertando para outras implicações de você colocar dentro do artigo 5º da Constituição uma vedação dessa natureza, né? Que implicações tem isso? Pois é, Vera, o Senado está mandando um recado aí para o Supremo, né? O Supremo está alegando que no vácuo legislativo ele está decidindo uma questão que é candente na sociedade, né? Aproveitou uma ação que estava tramitando lá para fazer a diferenciação de traficante, do traficante para a pessoa que tem, do usuário, né? Essa distinção está na lei de drogas, ela tem penalidades completamente diferentes, são penalidades extremamente brandas para os usuários e penalidades graves, pesadas para o traficante, só que a lei não estabelece o que separa uma coisa de outra. Essa separação ela é feita na prática pelo policial quando ele está fazendo a autuação e depois pelas autoridades judiciais no momento do julgamento. Isso abre um enorme espaço para arbitrariedades, inclusive para vieses de ordem racial, por exemplo, né? Quando a pessoa sendo julgada é negra, as penalidades sendo muito maiores e a tolerância na separação do usuário para o traficante sendo mais estrita. Pois bem, o STF trouxe essa questão para si, e o Senado, reagindo ao que ele entende como intromissão do STF em prerrogativas que seriam do Legislativo, resolveu pegar esse capítulo da Lei de Drogas, esse artigo da Lei de Drogas, e jogar para o artigo 5 da Constituição, mais ou menos como está lá, de maneira parecida. Com isso, ele mela não é, o julgamento do STF, só que traz um enorme problema, porque o problema que o STF está enfrentando vai ser engessado lá na Constituição. Né? A gente não vai ter a separação de traficante de usuário e a gente não vai conseguir mexer nesse negócio, porque mudança na PEC precisa de 2 votos seguidos com maioria qualificada, que é 2/3 da Câmara e do Senado. Se mexer nesse negócio para a gente atualizar esse entendimento, vai ser um negócio extremamente difícil. E a gente está no momento em que o mundo inteiro está caminhando para um processo de descriminalização das drogas, né? E, inclusive, vale a pena chamar a atenção, nos Estados Unidos, que a gente copia em uma série de aspectos, é muito parecido com o Brasil, o tema da legalização da maconha foi completamente superado. Mesmo lá onde a polarização contamina todos os temas políticos, republicanos e democratas têm acordo que a legalização foi uma medida positiva para o país. Exato, e a gente vê também aí essa discussão sobre o que isso vai implicar em termos aí de abordagem dos policiais mesmo. Como você falou, é muito discricionário a maneira como é feita essa separação. E o que o Supremo queria fazer não era, eles bateram nessa tecla várias vezes, não era descriminalizar, porque eles entendem que isso sim seria uma discussão do Congresso, mas estabelecer esses critérios mais objetivos para essa abordagem, né? Em termos de quantidade e em termos de quais drogas poderiam ser passíveis dessa distinção entre usuário e traficante, e decidiram que seria só a maconha, né? Pois é, o Supremo estava fazendo, ele estava atuando ali numa brecha da lei. A lei, essa separação é super razoável que a lei faz, né? Mas quando ela foi implementada, ela não teve o efeito que se esperava dela, que é diminuir a apreensão, da gente parar de prender usuários. Porque como o entendimento do que é usuário e traficante é discricionário, então você tem agentes da lei, você tem policiais que são mulinha dura e eles
pegam pequenas quantidades e terminam aprendendo a pessoa com pequenas quantidades, tratando ela como traficante, né? E aí entram muitos vieses, né? Se a pessoa se veste mal, se ela mora numa favela, se ela é negra, isso termina prejudicando a pessoa, né? Porque esse viés atua no entendimento da autoridade policial, que tende a vê-la mais como traficante, né? Isso gera o efeito dessa lei, que era para desencarcerar, para a gente não prender mais o usuário, levou a um aumento do encarceramento, né? E o STF está enfrentando esse problema, e o Senado Federal tentando reagir a essa suposta intromissão. O Supremo está gerando para a sociedade brasileira um problemão, porque não vai ser trivial mexer uma vez que a gente enfiar isso no artigo 5, que é aquele artigo de direitos e tal. Agora, Pablo, para além da discussão jurídica, isso vira um tema de política também, né? Porque a gente, nesse contexto da polarização, essa pauta de costumes virou uma questão muito central no debate político e com muito pouca discussão técnica, né? Ninguém vai pegar lá o dado de se realmente a política contra as drogas está funcionando ou não, e no mundo como é que essas políticas de flexibilização funcionaram. Fica tudo ali num certo pânico moral, né? Nesse pacote da pauta de costumes, e que certamente acaba sendo utilizada durante as eleições, mesmo que não tenha nada a ver com o que está sendo debatido ou que é a plataforma dos candidatos, né? Pois é até uma coisa curiosa, né? Quem defende a ação da justiça para resolver esses problemas da sociedade, uma vez que existe uma espécie de inação do legislativo, chama atenção que o legislativo não está enfrentando os problemas da sociedade, não está atualizando a nossa legislação à medida que a sociedade se desenvolve e o entendimento sobre os problemas amadurece. Porém, o legislativo não está fazendo isso porque se formou um entendimento lá no governo Temer, né, talvez até no final do governo Dilma, de que a pauta de costume não deveria andar. Não deveria andar exatamente porque ela é extremamente divisiva, e que o parlamento deveria se concentrar nos assuntos, nos temas de política econômica, de política social, e deixar esses temas extremamente divisivos meio de lado. Isso foi uma orientação das lideranças políticas que comandaram as duas casas desde 2016, pelo menos, até agora. Só que esse pacto, para a gente não fomentar a divisão da sociedade, está gerando um vazio e está aumentando esse conflito com o Supremo, que envolve outras questões que não são de costumes, né? A gente viu isso na demarcação de terras indígenas, quando o STF determinou que parlamentares fossem presos. A gente está vendo um acirramento aí do conflito entre os poderes por outros temas, mas que ele está reaparecendo nesse diferente entendimento de que papel deve ter a pauta dos costumes. O legislativo evitando legislar para aprofundar a divisão da sociedade, e o Supremo considerando isso uma espécie de omissão e passando a decidir. Então, pautando drogas, eventualmente colocando aí na pauta a questão do aborto também. Pablo, muito obrigada pela conversa de hoje. Muito bom você trazer esses dados aí para a nossa reflexão. O assunto ainda vai continuar na Câmara, a gente volta a falar sobre isso. Ótimo fim de semana para você, até semana que vem. Para todo mundo também, um abraço, boa noite. Tchau, tchau, um abraço. É isso, Carol. A gente falou do Haddad mais cedo e agora a gente vai direto para Brasília, porque a Samantha Klein tem informações do segundo dia da visita do ministro da Fazenda a Washington. Boa noite, Samantha. O que você nos conta? Muito boa noite, Vera e Carol. Olha, o ministro Haddad disse que é positiva a revisão da trajetória da dívida brasileira, divulgada hoje pelo FMI, o Fundo Monetário Internacional. Esses dados estão no relatório Monitor Fiscal, que recomenda que o Brasil seja mais ambicioso no esforço fiscal. Haddad, então, se manifestou justamente nesse encontro do G20. Vamos ouvi-lo. É natural que esse tipo de revisão aconteça, mas o fato de que o FMI está dizendo que nossa trajetória de dívida está estabilizando num patamar menor do que eles supunham inicialmente é significativo. Mas o desafio existe. Se tem uma pessoa que nunca negou que nós temos um desafio fiscal, é esse que vos falo. Tá? Eu sei que existe, trabalho praticamente todo dia nisso.
Carol e Vera, o FMI piorou as projeções fiscais para o Brasil em 2024 e também nos próximos anos. O fundo está estimando que a dívida bruta deve subir de 84,7% do PIB, isso valores de 2023, para 86,7% neste ano. E vai seguir crescendo nos próximos anos, mas num ritmo menor do que previsto anteriormente. Vale lembrar, inclusive, que o governo prevê uma dívida, um comprometimento da dívida pública do governo geral em menos de 80% para os próximos anos, ainda que seja um patamar muito elevado. Em relação ao FMI, apesar desses valores assustadores, a previsão era de que a dívida encerrasse 2024 em 90% do PIB, o que, claro, seria ainda mais preocupante. Ô Samantha, esses dados chegam justamente na semana em que o governo decidiu rever a meta fiscal para os próximos anos, né? E com essa chacoalhada no mercado financeiro, com o dólar ontem que chegou a R$ 5,28, depois acabou fechando em 5,26 e hoje a situação está mais tranquila com o dólar um pouco mais barato, mas ainda não... Bom, mais barato é modo de dizer, sem dúvida, né? Barato para quem, né? Exatamente, barato para quem. Mas essas projeções do fundo também chegam nesse momento de revisão da meta fiscal, que previa aí para 2025 0,5% de superávit, ou seja, mais receita do que gastos. E o governo realmente teve de apertar os cintos, fazer essa revisão e tratar de meta zero para o ano que vem, com um crescimento somente depois, quando estiver finalizando o governo. Então, de fato, trouxe toda essa repercussão. E o ministro também comentou sobre preocupações com matérias que estão no Congresso Nacional, que acabam também apertando os cintos aí do governo federal. É exemplo da MP 1202, que é justamente aquela MP que previa lá o fim da desoneração da folha de pagamentos para os 17 setores da economia. O governo teve de voltar atrás em razão da repercussão negativa, mas tem aquela questão que é bem importante, que a gente acaba falando pouco, que é da compensação dos créditos tributários. Um dado que foi divulgado pela Receita Federal na Câmara nesta semana dá conta de que são 495 empresas somando créditos de 35 bilhões de reais. A maioria dessas empresas tem créditos de 10 a 100 milhões de reais. São quase 430 empresas. Mas chega a haver empresas que têm mais de 1 bilhão de reais. Então imagina se ela fosse creditar tudo isso no mesmo ano, o rombo que traz para as contas públicas. E aí a ideia é que esses créditos sejam fracionados, né? Compensados ao longo do tempo. Super obrigada pelas informações, Samantha. E, Carol, enquanto o ministro está no G20 em Washington, o presidente Lula está na Colômbia. Ele fez uma visita ali, visita de chefe de Estado mesmo ao país, se encontrou, almoçou com o presidente colombiano Gustavo Petro, conversaram a respeito de questões ali que unem os dois países, combate ao crime organizado, combate ao garimpo ilegal, ao desmatamento da Amazônia. Lula fez um discurso dizendo que a floresta amazônica nos une com suas riquezas humanas e naturais, o potencial da bioeconomia e que juntos os países vão combater de forma eficaz o desmatamento. Eles não são exatamente alinhados politicamente. O presidente da Colômbia está à direita do brasileiro, mas tiveram ali uma conversa bastante amigável. É a segunda visita que o Lula faz à Colômbia desde que começou esse terceiro mandato. Mas tem assuntos assim que unem, que são essa questão da Amazônia, por exemplo, mas também tem assuntos espinhosos na pauta desses vizinhos, porque tem a eleição da Venezuela chegando aí, está marcada para 28 de julho, está sendo marcada pelo signo aí da desconfiança quanto à lisura do processo, a transparência das eleições e, de alguma maneira, os países estão preocupados, devem ter conversado sobre isso, mas isso não fez parte ali da fala oficial, Carol.
O Globo trouxe essa apuração de que o Lula reafirmou ao Petro que o Brasil é contra as sanções à Venezuela, né? Segundo interlocutores do governo brasileiro com quem o jornal conversou. E é um momento de preocupação, porque, por exemplo, os Estados Unidos anunciaram hoje retomada de sanções contra o petróleo venezuelano, né? Justamente diante de todo esse cenário aí de candidaturas barradas. Então, aquele acordo de Barbados está começando a fazer água. E o Brasil ficou uma voz ali um pouco solitária na região nessa defesa do regime venezuelano, né? Já deu vários passos para se distanciar um pouquinho dessa defesa, fez ali algumas salvaguardas à sua própria posição, porque viu que não dava mais para falar em democracia plena diante das restrições impostas pelo regime Maduro à inscrição de adversários e a outros requisitos básicos de transparência da eleição. Mas a questão de Essequibo também é uma outra que faz com que o Brasil não possa ficar ali totalmente comprado em ações do Maduro e dizendo que ele é um democrata. Então o Lula está pisando muito em ovos, mas esse assunto está colocado, está na pauta, não tem como escapar dele. A gente vai fazer mais uma paradinha e volta já para o encerramento do Viva Voz. Estamos de volta com o Viva Voz e quem vai trazer informações agora aqui de São Paulo é a Yasmin Caetano, porque a Secretaria Estadual de Educação anunciou aí a ideia de usar uma plataforma de inteligência artificial para atualizar aulas, para ajudar a produzir conteúdo digital para escolas da rede estadual. Yasmin, conta um pouco para a gente, o que vem por aí? Pois é, Vera, boa noite para você também, para os ouvintes. É um projeto piloto da Secretaria de Educação de São Paulo, que quer usar a inteligência artificial do ChatGPT para produzir aulas digitais que seriam usadas pelos professores da rede estadual. Segundo a pasta, a tecnologia será usada para aprimorar aulas que já foram produzidas por um professor curriculista. O conteúdo será avaliado e editado pelos cerca de 90 profissionais em 2 etapas diferentes, além de passar por revisão de direitos autorais. As aulas com uso de inteligência artificial podem ser aplicadas no 3º bimestre dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. O professor da Faculdade de Educação da Unicamp, André Luiz Correia Gonçalves de Oliveira, alerta para os riscos da inteligência artificial no ensino, afastar as aulas de temas do cotidiano. A gente tem vários problemas já com a escola pública a partir desse controle que vem de cima para baixo. Essa estrutura top-down, né, que é uma estrutura bastante controladora, bastante impositiva. Tira a liberdade do professor, tira a liberdade do estudante em sala de aula. Os assuntos em sala de aula, os assuntos da educação devem emergir da vida dos estudantes, da vida da sociedade. Bom, a Secretaria de Educação tem negado que os professores serão substituídos pelo ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial. E ao participar de um evento em São Paulo, o próprio governador Tarcísio de Freitas afirmou que a tecnologia é um fator facilitador que precisa ser usada com parcimônia, ser usado com parcimônia, e que nada vai substituir o papel do professor. Vera. Pois é, não é a primeira vez que essa questão do uso da tecnologia na educação causa ruído aqui no governo de São Paulo, na gestão Tarcísio de Freitas. Em agosto do ano passado, o secretário Renato Feder chegou a anunciar que o Estado não aderiria mais ao Programa Nacional do Livro Didático, aboliria os livros didáticos e usaria só apostilas e só material digital. Houve um recuo logo em seguida diante de uma reação de especialistas, porque tem evidências bastante robustas aí no mundo da importância ainda do uso do livro físico, do suporte físico na aprendizagem, sobretudo das crianças mais novas. E aí, então, houve um recuo em relação a isso. E agora me parece que também se está tentando, Carol, fazer um experimentalismo com base em algo que não é ainda usado nem no resto do mundo, para o que não se tem aí nenhuma evidência de que o uso de uma ferramenta aí de inteligência generativa, como é o ChatGPT, por exemplo, que é o aplicativo que está sendo mencionado, que seria usado para essas aulas, para criar ali conteúdo para algumas aulas de forma ainda experimental.
de que isso possa ser positivo. A gente vê no dia a dia, no uso dessas ferramentas, o tanto de erro de informação que elas contêm, porque elas são alimentadas por um processo ali ainda muito sujeito a aprimoramento. Quando você pesquisa um de nós ou qualquer outra pessoa, tem muitas informações absolutamente equivocadas, com personagens históricos, com outros nomes. Como que você vai usar isso como uma fonte segura para montar aulas, para montar conteúdos que depois os professores vão só reproduzir ou vão só aplicar aos alunos? Me parece bastante sem amparo técnico isso daí, né? Sem amparo técnico, fora a questão simbólica, né, Vera? Porque é uma luta, quem tem filho sabe, né? Para não usar a inteligência artificial na hora de fazer o trabalho da escola é tentador, né? Você tem que fazer um resumo de um livro, joga lá no ChatGPT e em 5 segundos aquilo está na sua mão. Aí você vai receber o material da escola, formulado pelo ChatGPT. O aluno vai olhar, eu vou responder no ChatGPT também, né? Acho que tem uma questão simbólica ali por trás disso, do uso disso justamente na educação, quando a gente está numa cruzada para que as crianças não usem a inteligência artificial e pensem com suas próprias cabeças, né? É lógico, é isso. É lógico que a inteligência artificial cada vez mais vai estar presente no nosso dia a dia. Mas, primeiro, você tem de ter antes a sua formação muito sólida para poder usar essas ferramentas como ali o que elas são, né? Um material auxiliar e acessório. Não isso ser a fonte primeira da sua educação, sendo que ainda está sujeita a todas essas falhas e que tolhe esse aprendizado inicial que tem de ser feito a partir de aulas bem formuladas, bem montadas, dentro da Base Nacional Comum Curricular. E para isso, para que os alunos aprendam e produzam conteúdos por si mesmos e não também recorrendo a essas muletas, como você bem lembrou aqui. Me parece mais uma bola fora, essa ideia de vamos inovar a todo custo e muitas vezes sem pensar, sem ouvir os especialistas, né? Sem ouvir a rede de professores. E aí vem ideias do nada, assim, tipo, alguém teve uma ideia, vamos jogar e ver se cola. Me parece meio isso. Grandes ideias. Né? Ficamos por aqui, Vera? Ficamos por aqui. Eu vi que o jogo Real Madrid e Manchester City já terminou. O Real venceu, mas deixo essa pro PVC daqui a pouquinho. Tá chegando aí. Beijo, Vera. Até amanhã. Tchau. Beijo, Carol. Até amanhã.